dia, sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos aqui novamente dentro da TV Cidade Farroupilha, canal 14. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que tem muito a ver até mesmo com o que essa pessoa que vai estar conosco representa. Resiliência. É um tema que está em voga, é um tema que está muito no nosso dia a dia, que tem até a ver com essa questão dos materiais, dos metais, mas, na grande verdade, quando falarmos hoje sobre resiliência, falaremos sobre seres humanos, sobre pessoas. E para mim é uma honra, um orgulho receber essa mulher maravilha. É uma daquelas que está na minha lista de Mulheres Maravilha, porque conheço a história dela de crescimento, de desenvolvimento e hoje de total liderança. É assim, com muita alegria que eu recebo dentro do Resolvendo Dilemas, a Daiane Catuzzo, hoje presidente do CIMEX, e por isso esse meu jargão das palavras da resiliência e dos metais. Daiane, obrigada por estar conosco. Me conta um pouco, minha amiga, como é que é essa coisa de ser resiliente dentro de um sistema de indústrias tão forte, tão arraigado como é o nosso. Seja muito bem-vinda. Bom, olá, oi Perla, obrigada aí pelo convite, de poder estar aqui trocando ideias, né? Na verdade, eu sou diretora executiva, tá, Perla? Ah, bom, me corrija, né? já te promovi. Enfim, tô promovida. Mas falando um pouquinho, então, o que é o CIMEX, para quem não conhece, é um sindicato, né, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Metalmecânica e de Material Elétrico de Caxias e região. Nós atendemos 17 municípios, representamos um PIB de em torno de 21 bilhões aqui da região, é um setor forte aqui na Serra Gaúcha, né, com mais de 60 mil postos de trabalho, então é um setor muito pujante. O presidente é um cargo voluntário, na verdade, é uma diretoria eleita, são donos de empresas que assumem, né, e eu tenho o papel, então, de diretoria executiva, que é de fazer as coisas acontecerem, né? Esse ambiente, como tu falaste, Pérola, é um desafio, porque é um ambiente muito masculino. Hoje, na nossa diretoria, para vocês terem uma ideia, assim, existem só 2 mulheres que compõem, e é a primeira vez na história, né, que existem 2 mulheres que compõem. E como diretora executiva também, é a primeira vez na história, né, o CIMEX tem mais de 60 anos de história, desde sua fundação. E aí, eu fui contratada há 1 ano e meio, para fazer parte como diretora executiva. E eu só vou te pedir uma licença para abrir um parênteses, porque tem umas coisas que a gente acaba, eu gosto muito de história, né, e tem umas coisas que a gente acaba, às vezes, a história passa por cima da gente, né. A indústria metalmecânica de Caxias, que é tão conhecida, ela foi fundada por uma mulher, ela iniciou com a Didia Bandera, que é a mãe do Abramo Weberle. Então, ela começou quando vieram da Itália, né, ela e o marido, ela começou fazendo lamparinas, o marido trabalhava na agricultura, e com isso ela ficava tocando a produção das lamparinas e cuidando dos filhos. Quando o Abramo Weberle, aí, com 12 anos, se não me falha a memória, começou, né, enfim, começou a assumir um pouco mais, ela vendeu a fábrica para ele, né, porque também ela tinha uma idade, enfim. Então, olha como o mundo dá voltas, né? A indústria começando com uma mulher. Agora, eu no cargo aí de diretora executiva, mulheres entrando também na diretoria do CIMEX. Eu acho que são marcos, né, Perla, que eu gosto sempre de lembrar, porque a gente acaba, a história às vezes ela é contada da forma como as pessoas observam de acordo com o seu tempo. Então, a gente tem feito um resgate, inclusive, quando o CIMEX, dentro desse papel da mulher na indústria, né? Enfim, e tudo isso tem muito a ver com a resiliência, porque eu acho que uma mulher que não tem a resiliência não consegue se adaptar a esse meio, né? A gente precisa ser muito adaptável a esses cenários, assim. É por óbvio que muitas vezes a gente escuta comentários que nenhuma mulher gostaria, falas que às vezes remetem, né, a coisas que tu fica pensando, será que ele falaria isso se fosse um outro homem do outro lado? E aí tu tem que te ressignificar, né? Enfim, olhar para frente, né? E eu tive esses dias, um dos meus diretores me falou,
Daiane, tu dá o teu sorrisinho e vida que segue, né? Porque é o que eu acredito, né? Acho que a gente não pode ficar, eu te conheço um pouco também, né, Perla? A gente não pode ficar nos apegando, não é não dar bola, é diferente, né? Mas a gente não pode ficar usando aquilo também como uma forma de, entre aspas, uma bengala para a gente não correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Muito legal. Te confesso que só essa tua introdução já foi gigantesca para mim, porque agora vou levar essa bandeira de que quem realmente fundou a indústria na nossa região foi uma mulher, né? Então, fiquei muito feliz em saber disso. E te conhecendo há mais tempo, sei que esse cargo de diretora executiva está sendo muito bem exercido, teu profissionalismo vem de anos, Sebrae, e aqui se nós ficarmos citando tantas e tantas outras situações de sucesso, se estenderíamos ao tempo desnecessário. Quem quiser que procure o currículo Lattes dessa minha amiga, que tem com certeza gigantesco currículo. Mas, Dai, conta para mim assim, neste atual momento, em que a resiliência, não só das mulheres, né, mas dos gestores, de todo mundo, no sentido de chão de fábrica, no sentido do acolhimento, porque, mais uma vez, historicamente, estamos com números excessivos de mortes, infelizmente, estamos aí com hospitais lotados, a gente percebeu o envolvimento do CIMEX agora para tentar auxiliar a criação de mais leitos de UTI, então, esse processo da resiliência, como eu consigo, eu gestor, como eu consigo fazer com que isso se propague, que isso reverbere em todas as áreas da minha empresa? O momento que nós estamos vivendo, ele é ímpar na história, não tenho dúvida disso, até porque nós já tivemos outras pandemias, mas não tínhamos o acesso à informação e à velocidade que temos hoje. Inclusive com relação às fake news, né? E isso exige do gestor um papel muito importante, né? Inclusive de quebrar mitos, digamos assim, né? Ou desmistificar com a equipe. A gente sabe, hoje, a indústria, de certa forma, ela contribui muito com o sistema de saúde como um todo, porque a grande maioria faz todo um processo de triagem, enfim, de análise de casos de Covid, não deixa chegar ao sistema de saúde, já trata, né, na causa, digamos assim, fazendo testes, né, o CIMEX realmente, a gente abriu a UBS São Vicente aqui em Caxias para fazer o primeiro atendimento, a gente tem um envolvimento porque a gente entende que as pessoas precisam estar seguras no ambiente, né, no ambiente que eu digo, não é só na indústria, é na sua casa, é na cidade, né, e isso exige, na verdade, uma adaptabilidade do gestor muito grande, inclusive no sentido de muitas vezes parar e ouvir a equipe, ouvir não questões de trabalho, né? Mas como é que eles estão sentindo, como é que eles estão percebendo esse movimento, para também passar uma segurança, porque eu tive casos, né, experiência com a minha equipe, de uma conversa de meia hora para entender qual era a leitura que eles estavam fazendo do cenário. Porque se a gente não tiver essa leitura e não entender como eles percebem, fica difícil para nós também fazermos a gestão, sermos resilientes conosco e com eles, inclusive, porque acho que a primeira resiliência que a gente tem que ter, a primeira ação é conosco, né? Depois a gente consegue com o próximo. Então, essa questão dessa flexibilidade, né? E aí um desafio que eu acho que foi gigante para muitos gestores da indústria, inclusive, principalmente da indústria. Eu ouso dizer que o serviço ele já era um pouquinho mais tranquilo, mas é o home office. Eu tive uma pessoa conhecida que me disse o seguinte: como é que eu vou saber que o cara às 7h30 ligou o computador? Ou seja, é um processo que como a gente tem muito aquela ainda, né, na indústria e a sociedade como um todo, essa questão do comando-controle, em geral as organizações são assim, e a própria legislação trabalhista nos leva para esse viés,
Aí a pergunta era, será que ele vai ligar? Será que ele vai estar acordado ou ele vai ficar em casa descansando, digamos assim, né? Então, isso também mostra o quanto tem que ter confiança na tua equipe e o quanto tem que ter flexibilidade e adaptabilidade, né? Porque eu questionei para ele, tá, mas para ti faz diferença se ele vai estar às 7h30 da manhã ou tu quer que ele te entregue os relatórios, os resultados que vocês combinaram? Aí ele disse para mim assim, hoje eu entendo que eu quero os resultados, mas na primeira vez que minha equipe foi para home office, eu quase surtei, assim, eu entrei em parafuso porque eu não tinha o controle de enxergar as pessoas ali sentadas na mesa e olhando se estavam no computador. Então, para mim, tudo isso é um processo que tu tem que ressignificar, e acho que a resiliência é a palavra-chave para te conseguir fazer esse movimento. Essa quebra de paradigmas, né, Daiane, de nós talvez não olharmos mais o profissional, o nosso funcionário, o nosso colaborador como hora trabalhada, e sim como hora resultado, digamos, né? É realmente uma disruptura dentro dos meios profissionais, e na tua área isso deve ser muito mais complicado, porque há uma cultura enraizada de cumprimento de resultados através da hora produzida, né? A hora produtiva. Então, eu acho que essa resiliência de demonstrar que se vai se fazer em 2 ou se vai se fazer em 4, né? Capaz de ser até mais produtivo nesse atual cenário. Eu tenho ouvido isso muito. A economia que o home office tem trazido também para as empresas, né? E acho que isso também deve estar acontecendo dentro da indústria, né? Reduções de custos fixos pela questão do home office. E essa quebra de paradigmas no sentido da mudança da perspectiva do trabalho em relação às gestões, precisou de você uma ação efetiva junto às demais diretorias? Você acredita que o processo teria sido da mesma forma se não houvesse a influência, a resiliência, a demonstração através das diretorias? Tu acha que esse processo teria acabado nessa mesma condição? Porque eu acredito que Caxias tem uma rapidez. Eu brinco muito que nós aqui da Serra somos muito ágeis. Quando começa a parar, nós somos os primeiros a parar. E quando vai voltar, nós já voltamos. É verdade. Então, mas com certeza. Conta para mim isso de como foi isso, assim, porque essa resiliência, mas tu acredita que precisou de uma ação mais efetiva, no sentido, olha, eu acho que esse é o caminho, vocês conseguiram auxiliar na questão de traçar metas? Porque quando se fala de grandes empresas, isso até é bem viável e visível, mas a verdade é que o Cimex cuida da grande à pequena, né? Ela atende a todos, né? Eu costumo dizer, né, Perla, que a gente tem na nossa base, assim, né, a gente tem Randon, Marco Polo e Tramontina, que dispensam apresentações, e eu tenho uma oficina mecânica, né, então olha a dimensão disso, né. A gente fez um trabalho muito forte aí, para mim tem 2 vieses que eu acho que o Cimex atua com relação a essa questão de relações de trabalho. Uma que é um aspecto legal, que são os acordos com o sindicato, né, com os sindicatos metalúrgicos, enfim, até para poder dar respaldo para as ações que vão ou que precisaram ser feitas. E o outro viés é de orientação. Então, nós fizemos todo um trabalho de orientação para os nossos associados, seja de cumprimento, né, pegando agora essa questão da Covid, muito forte, exemplos de plano de contingência, o que tu faz com o teu funcionário, se ele se ele tá com sintomas, tu testa, tu não testa, quantos dias, né? Recentemente, a gente fez uma live só para tirar dúvidas, pedimos para os associados, quais são as tuas dúvidas com relação à Covid? Chamamos um médico e respondemos as perguntas. Fizemos orientações também no sentido, nesse sentido que tu estavas comentando, né, Perla, dessa mudança das relações
de trabalho que foram obrigadas, vamos falar a verdade, né? Ninguém estava querendo, planejando, agora vou fazer home office. Não, vai todo mundo para casa. Isso gerou vários impactos na vida de todo mundo, inclusive na vida pessoal, principalmente, né? Porque eu falo por mim, né? Antes eu ia trabalhar, saía de manhã cedinho, meu marido ia para a empresa dele trabalhar, voltava de noite, agora eu estou em home office, ele está em home office. Então, isso impacta na rotina, né, da casa. Isso é a realidade da maioria das pessoas que estão ainda em home office, né? Então, a gente também fez alguns debates e passamos algumas informações nesse sentido de como fazer essa gestão com a tua equipe, né? Até porque não é porque ela não está contigo que ela deixa de ser tua equipe, bem pelo contrário, né? E aí as formas diferentes que tu tem que gerenciar. E aí tem uns que se adaptam melhor. Eu mesma, né, no minha equipe, tem pessoas que me dizem, me deixa no home office, eu gosto e tal. Outros que dizem, pelo amor de Deus, vamos parar com esse home office, quero voltar. E aí também tu começa a conhecer o perfil de quem trabalha contigo, né? E tentar adaptar da melhor forma que pode, porque também a gente tem questões legais que precisamos cumprir, né? Mas eu acho que essa tua última frase descreve exatamente o que, na minha percepção, é o papel da liderança, né? Conhecer quem trabalha contigo. Eu acho que esse é o grande, na verdade, o grande crescimento que esta atual situação nos coloca, né? De estarmos agora realmente não tendo opção. Tenho que conhecer quem trabalha comigo, né? E tenho até mesmo dentro das nossas vidas pessoais, né? Home office, você, home office, seu marido, tenho que conhecer como é que é o dia a dia do trabalho e como seria conviver com ele profissionalmente. Então, eu acho que isso está sendo, assim, um processo gigantesco de resiliência, né? De aprender e trazer esse conceito para o nosso dia a dia, né? Que, independente do que a gente sofra de intempéries ou mudança da nossa estrutura, que possamos sair cada vez melhor disso, né? Com cada dia mais aprendizados, com cada dia mais soluções. E eu acho que esse é um outro ponto que, em toda a tua existência profissional, você sempre foi muito boa nessa condição de pegar o que é feito e conseguir transformar isso em coisas que podem ser replicáveis, repetidas, né? A educação sempre andou no teu caminho conjunto. E eu acho que isso tu está podendo trazer agora também para esse momento que você está vivendo, né? Essa coisa de poder levar ao pequeno, ao dono da oficina, né? A tua ideologia no sentido de, olha, dá para fazer desse jeito, a gente já experimentou, funciona, tenta também, né? E conhecer as pessoas que trabalham com você, com a gente, parte do princípio de estar aberta a ouvir e aceitar, né? Eu acho que mais se destacam essas características que, querendo ou não, sejamos nós criticadas ou não, as mulheres têm muito mais capacidade de saber ouvir nesse momento, apesar de todo mundo dizer que a gente fala mais do que ouve, mas eu acho ainda que a gente tem essa facilidade de, pelo menos, sentar, né? Trabalhar o processo da empatia, né? Não tenho dúvida, Perla, e essa questão que dizem, né, a mulher fala mais, eu até acho que em alguns momentos falam, realmente, a gente gosta de falar, mas eu acho que a escutativa também é uma das características nossas, né, de forma geral e, óbvio, generalizando, né, porque aí quando tu consegue ouvir verdadeiramente a outra pessoa, seja ela teu colaborador, seja teu par, seja teu marido, esposa, o que for, a gente começa a ver diferença na relação, tu consegue dar uma resposta, tu consegue entender e compreender que talvez aquilo para mim é muito tranquilo de lidar, mas para o outro não é tanto,
né? Então, essa adaptabilidade, eu acho que a adaptabilidade é a palavra, talvez não seja melhor, mas é tu conseguir permear nesse meio, né? E quando a gente fala aí também de entidades, e tu conhece também bastante, né, Perla, eu sei o quanto tu é engajada na sociedade, esses meios, eles te exigem muito isso, né? Essa maleabilidade de situações, de momentos que tu precisa, muitas vezes, saber medir as palavras, outros que não, saber ouvir, fazer a tua interpretação. Eu uso muito, eu no final do meu dia eu faço uma reflexão. Daiane, o que hoje tu fez que foi positivo, que foi legal, tem que continuar assim, e o que tu fez que não devia ter feito, né? Daquela, meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Porque isso para mim é um processo de aprendizado e de amadurecimento também. Ninguém nasceu sabendo e a gente está em constante evolução. As situações mudam, a gente amadurece também. Então, são situações que eu acho que nós precisamos, e aí eu acho, Pérola, né? Acho não, tenho com a certeza, a mulher tem mais esse dom que o homem não é nem dom a palavra, mas ela faz mais uma autocrítica, inclusive, enfim, se prepara e olha, e de certa forma, às vezes até exagerado, isso é fato, mas se tu conseguir dosar esse exagero com realmente fazer análise, né, e realmente não te chicotear muitas vezes, né, tipo, mas o equilíbrio, né, que é tão difícil, mas que é o ideal, é o equilíbrio. E a gente não vai conseguir o equilíbrio sempre também, né, então conseguir andar nisso, assim, eu acho que aí a gente consegue ser resiliente, ser empático, consegue chegar aos nossos objetivos, sabe? Consegue, inclusive, superar algumas falas que, às vezes, tu diz, não, pelo amor de Deus, né? O cara não ia falar isso para, né? Olhando para o lado agora, homem e mulher, né? Enfim, as relações de trabalho. Não, o cara não ia falar isso se fosse um outro homem, ou vice-versa e tal. Então, tu consegue também ter um distanciamento, né? Eu faço yoga. E aí a gente trabalha muito respiração. Quando eu tô muito estressada, assim, eu pego, largo tudo. Não, deixa eu dar uma respirada, sabe? Porque senão também tu vai acabar. Quando tu tá com muita coisa, eu falo por mim, né? Aí eu já. A razão meio que sai de si, né? Aí vem as emoções, aí acabou com a gente. Mas a gente tem que administrar elas, não é negligenciá-las, né? Então eu acho que tudo isso é um processo que a gente vai amadurecendo e aprendendo também nesse meio. E claro que tu trouxe aí, né, para levar para os empresários menores também alguns conhecimentos, sejam técnicos, sejam comportamentais. Esse também é um papel de uma entidade como o CIMEX. E eu sempre tive realmente, eu acredito muito na educação. Então, eu acho que esses movimentos, eles acabam refletindo, sim, lá no nosso associado, e como tu falaste, as empresas grandes, a gente sabe, elas têm áreas gigantes lá de recursos humanos, treinamentos, tudo que é de ponta, com certeza eles estão usando as metodologias. Mas o pequeno às vezes fica distante, e uma das missões que a gente tem realmente no CIMEX é de fazer essa conexão entre a grande, a média e a pequena, mas levar muito conhecimento e informação para a pequena. Muito legal. Se nós pudéssemos resumir o que a Daiane Catusso está nos dizendo e as dicas, vamos dizer assim, de como se tornar resilientes conheça e aceite o seu colaborador, né? Ao final do dia, se autoanalise. Veja o que você fez de bom e replique. Veja o que você fez de não tão bom e mude. E a terceira coisa mantenha-se em constante aprendizado. E assim eu quero te entregar a palavra para você fazer o encerramento, porque eu sei, eu ficaria aqui 2, 3 horas falando com você, mas a gente tem esse nosso tempinho e agora então eu peço que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Bom, primeiro foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo. Eu acho que ninguém é dono da verdade, estou longe disso, né? Mas trouxe um pouquinho das coisas que eu faço, assim, que eu espero que ajude de alguma forma, né? E eu acho que é bem isso, assim, é pensar a resiliência, pensar em ti, te conhecer, conhecer as pessoas que estão contigo, e acho que tu resumiu super bem, né, Perla? E fazer essas autoanálises, autoanálise no dia, assim, não te crucificar tanto, mas também não passa tanto a mão na cabeça, acho que o equilíbrio é fundamental.
Porque eu costumo trabalhar com a minha equipe que a gente anda em degraus, né? Então, se eu estou no degrau A, eu quero ir para o B, né? Então, e claro, e aí é de cada um, mas eu acredito nisso, a gente precisa se melhorar como pessoa. E eu espero que realmente essa pandemia, por mais difícil que ela esteja, e está sendo, que a gente consiga aprender a respeitar, acho que a palavra é essa, respeitar as individualidades e nos respeitar primeiramente como indivíduos. Muito bom. Muito obrigada. Um beijo grande. Beijo, obrigada, Perla.